tudo bem com vocês? Segundou por aqui. Mostrei aí algumas coisinhas que eu fiz ontem. Ontem eu tive que sair para poder comprar algumas medicações. E aí a gente deu uma passadinha na orla, que eu queria, né, ficar um pouquinho ali na orla. E aí nós aproveitamos também para poder tomar um açaí, que já tinha bastante tempo, né, que a gente não tomava. Aí hoje eu acordei, levantei, fui para minha rotina normal. Ainda não arrumei a casa, mas eu tava ali na função fazer comida. Então eu já fiz feijão, já fiz a carne e também já cozinhei os meus legumes. Inclusive já estou aqui pronta para almoçar. Olha como tá lindo esse prato, os legumezinhos aqui, arroz, feijão e carne moída. Gente, olhem a quantidade de remédio que eu vou ter que tomar agora. Ainda tá faltando 2, porque um eu tenho que colocar pra manipular e outro eu tenho que pegar na farmácia, porque eu já fiz a compra, mas só falta pegar na farmácia. Mas basicamente aqui é um ferro. Aqui são os remédios que eu já tava tomando, né? Minha desvenlafaxina de 100 e de 50. Tem também a bupropiona, que é essa daqui. Aí agora eu vou tomar essa acho que é pregabalina que fala, que é pra dor nas costas, que eu tô com hérnia de disco, tá? E aí o médico passou esse remedinho aqui, pregabalina, pra poder tomar. Esse aqui é o Pontagar, acho que é assim que fala, ou é Pantogar. É um suplemento pra ajudar no crescimento capilar, tá? Porque como eu tô com alopécia, isso aqui vai me ajudar. E esse outro aqui é o espironolactona, acho que é uma coisa assim. Aqui, ó, Pantogar, que é o suplemento. Tem o Endofé, que é o ferro. Esse aqui que é pra coluna. E esse daqui é pra poder tratar a alopécia, juntamente com uma outra medicação, né? Pra que faça esse combinado pra poder tratar a alopécia androgenética. Porque a minha alopécia é a alopécia androgenética, por isso que eu vou tomar esse remédio aqui. E a outra alopécia é causada por falta de vitaminas, tá? E aí, por isso que eu vou ter que fazer reposição de ferro. Tem o zinco, que eu vou pegar hoje à noite na farmácia. Tem também a vitamina D. Então, assim, eu vou fazer essa reposição, né, dessas vitaminas para que eu possa tratar, né, essa alopécia. Bom, gente, agora vamos lá. Vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu tava pensando bastante aí desde semana passada. E eu tava matutando isso, né, na minha cabeça, sobre resultado e processo, né? A gente sabe que se a gente quiser resultado, a gente vai ter que passar por um processo. Muitas vezes a gente chega, vê o vídeo ali de uma outra pessoa, vai no Instagram ali de uma outra pessoa, né? Você segue Instagram de algum famoso, ou alguma blogueira, ou enfim, alguma coisa dessa daí, né? Que geralmente a gente tá acostumado a ver na internet. Não importa quem seja, mas você às vezes tem ali acesso à vida da outra pessoa de alguma forma, e aí você vê, sei lá, vou dar um exemplo, tá? O corpo maravilhoso, o corpo dos seus sonhos, né? Aquela cinturinha bem fina, aquelas pernas, né, grossas, aquele bumbum, o famoso bumbum na nuca, enfim. Pessoa toda divididinha aqui, tem um superior bem bonito, enfim. O sonho, né, ali de a maioria das mulheres. E aí você pode chegar, sei lá, na academia e você pode ver essa pessoa. Poxa, ela tem aquele corpo maravilhoso. Ela é toda dividida, ela tem um corpo lindo, maravilhoso, o corpo do seu sonho. O corpo que você projetou aí na sua mente, que é o seu sonho hoje, né? Chegar naquela estrutura corporal. E aí, geralmente, o que é que a gente faz como ser humano? Nós temos algumas opções. Ou a pessoa julga, o que geralmente é o que acontece, com certeza ela não deve ser natural. Com certeza ela deve tomar ali alguma coisa, tá tomando anabolizante, fez lipo, fez cirurgia para poder chegar onde ela chegou. E aí, qual é o problema dessa questão? Você está diminuindo a conquista da outra pessoa porque a sua realidade não é aquela. Porque você não alcançou ainda o corpo do seu sonho. E aí, o que que acontece? Você fica tentando diminuir o outro para poder tentar se caber. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Você diminuir a conquista de uma outra pessoa, seja ela qual for, dei um exemplo em relação ao corpo, mas pode ser em qualquer área da vida, tá?
Você tenta diminuir aquela pessoa para que você se sinta superior àquela pessoa. Você poderia, no lugar de você estar diminuindo aquela pessoa, a conquista daquela pessoa, como a pessoa chegou naquele determinado corpo, você falar assim, nossa, que corpo lindo, eu quero muito ter esse corpo. Mas a minha realidade talvez não seja a realidade dela, né? Talvez ela já tinha uma estrutura legal de corpo, mas eu não tenho essa estrutura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que passar pelo processo. Porque para eu conseguir o corpo do meu sonho, que é esse corpo dessa menina que eu acabei de ver, eu preciso passar por um processo. E o meu processo, ele não vai ser o mesmo processo que o dela. E lembrando que, às vezes, você vê ali o corpo maravilhoso, mas aquela pessoa ela levou anos para chegar naquele corpo. Levou anos para aquela pessoa ela chegar no nível que ela chegou de corpo. Só que você não vê o processo do outro, você só vê o resultado. E é por isso que você julga tanto o resultado do outro, falando que ele buscou atalhos, que ele buscou formas mais fáceis para chegar naquele resultado. E tem pessoas que são assim? Sim, gente, você não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que tomam um remedinho lá para emagrecer, tem pessoas que fazem a lipo, tem pessoas que, enfim. Aí tem pessoas que hoje têm mais, né, condição, porque divulgaram aqueles joguinhos, enfim. A escolha da outra pessoa para chegar no resultado não é problema seu, é problema da pessoa. A questão é o que você vai fazer para você chegar no resultado. Eu quero ter aquele resultado? Quero. Mas eu tô disposta a passar pelo processo para chegar nesse resultado? Porque às vezes você não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro? Ok, eu não tenho as mesmas condições que aquela outra pessoa, que aquela pessoa ela tem. Mas eu vou fazer dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer dentro daquilo que eu posso fazer. Então, assim, se tu quer mudar de vida, tu tem que se esforçar para que tu mude de vida. Na verdade, precisa de dedicação, precisa de esforço, precisa de constância, vai ter que passar aí por cima da preguiça, vai ter que passar por cima da falta da vontade, vai ter que passar por cima ali das dificuldades, vai ter que passar pelo seu processo. Porque tudo que a gente quer conquistar, a gente vai ter que passar por um processo. E às vezes o processo, ele é um pouco mais demorado, ele é um pouco mais sofrido, um pouco mais doloroso do que outros processos. Então, assim, claro que tem pessoas que são mais privilegiadas do que outras pessoas. Tem pessoas, né, que às vezes você olha assim e fala, nossa, essa pessoa ela tem mais condições que eu, né? Ela ganha bem mais, então por isso que ela conseguiu juntar todo esse dinheiro para conquistar essa casa. Nossa, aquela pessoa ali, ela já tem uma genética boa, então por isso que hoje o resultado do corpo dela tá melhor do que o meu, porque eu não tenho uma genética muito boa. Às vezes você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar, nossa, ela trabalha, mas ela não tem filho, ela não é casada, ela, né, a vida dela é um pouco mais privilegiada do que a minha, né? Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido para cuidar, enfim, é muita coisa para poder lidar. E algumas pessoas, óbvio, são mais privilegiadas do que outras. Você não tem que diminuir o processo daquela pessoa, nem a caminhada daquela pessoa, só porque a realidade dela não é a mesma da sua realidade. E só porque algumas pessoas são mais privilegiadas, não quer dizer que a gente precise ficar diminuindo a determinação dela, a constância dela, a disciplina dela, o esforço dela. Por quê? Muitas vezes aquela pessoa, ela tem a condição perfeita. Ela tem condição financeira, ela tem como ir, sei lá, ela tem como pagar uma academia, ela tem como pagar um psicólogo, tem como pagar ali um crossfit, ela tem condições de juntar um dinheiro bom para poder, né? Às vezes nem juntar um dinheiro, mas às vezes ela tem condição ali de comprar o que ela quiser, na hora que ela quiser. Então, talvez você veja que aquela pessoa é mais privilegiada. Sim, algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras. Cada pessoa ela tem o seu processo e cada pessoa tem a sua dificuldade. Então, independente daquela pessoa ser privilegiada ou não, de alguma forma, quer dizer que ela não passe por alguma dificuldade, que ela não tenha alguma dificuldade em alguma área na vida dela. Não quer dizer isso. E não vai ficar diminuindo a forma como ela conquistou aquela determinada coisa. Às vezes por determinação dela, porque tem tanta gente que tem, sabe? Tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem todas as condições perfeitas para que várias coisas contribuam para a vida dela, mas aquela pessoa ela tá ali na zona de conforto, ela não muda, sabe? Ela tem tudo para fazer sucesso, ela tem tudo para crescer. Às vezes é uma pessoa assim, poxa, ela tem muita desenvoltura, ela tem muito carisma, ela é muito para frente, muito extrovertida, tem tudo para dar certo como na internet, vamos, né? Vamos supor. Mas ela tá ali na zona de conforto dela.
ela não cria conteúdo, ela não faz nada, porque ela tá ali na zona de conforto dela. E tem pessoas que não tem muita coisa, não tem um celular bom, não tem uma câmera boa, não tem câmera mesmo para poder gravar. Às vezes não tem nada, às vezes nem muito carisma, mas a pessoa ela vai desenvolvendo isso com o tempo para que ela chegue onde ela quer chegar. Ou seja, ela vai tirar algo bom em meio às dificuldades que ela tem. Então, assim, se a gente quer um resultado, a gente vai ter que passar por um processo. E esse processo, às vezes, vai ser mais rápido, vai ser mais longo, ou outros processos vão ser mais fáceis, outros mais difíceis, mas são processos. Tem pessoas ali que não tem nada, mas se esforçaram tanto, fizeram tanto, que hoje tem sucesso, hoje tem condições, hoje tem, né? Hoje a vida delas mudou. Por quê? Porque elas não ficaram na zona de conforto, elas fizeram algo, elas agiram para que elas conseguissem chegar onde elas estão. E tem pessoas que têm muitas coisas, mas não conseguiu muita coisa, porque ficou na zona de conforto. Então, assim, tudo começa pela decisão que você toma hoje. Então, se eu quero emagrecer, o que é que você vai fazer para você emagrecer? Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que ter bons hábitos, você tem que beber água, você tem que descansar, ou seja, você tem que ter um bom sono. Aí você vem e você começa a dar empecilho, né? Colocar empecilho, colocar ali limites para que você não consiga emagrecer. Ah, eu acho que eu não consigo emagrecer porque eu não tenho dinheiro. Cara, vamos para o momento que tu vai ali para o mercado, né? Tu vai ali no mercado e tal. Aí, então, às vezes tu compra, né? Um feijão, um macarrão, um arroz, um frango, sei lá, coisas assim. Beleza, é o básico. Mas aí, às vezes, em vez de tu escolher as frutas, verduras, legumes, boas opções para que você consiga se alimentar bem, teu carrinho tá cheio de bolacha recheada, salgadinho, biscoitinho, cheio de leite condensado, de Nescau em pó, de cereal. Tá cheio de coisa que você sabe que, né, você poderia estar fazendo uma outra escolha. Então, se para você emagrecer, você precisa se alimentar melhor, então por que tu não faz uma troca inteligente ali no teu carrinho de compras? Em vez de tu pegar um monte de biscoito recheado, salgadinho, cereal, Nescau, leite condensado, para tu poder comer uma Nutella, por que que tu não pega isso e tu substitui ali pela fruta? Por que que tu não compra ali um whey para tu fazer alguma receitinha doce, para tu poder substituir, né, o doce que não vai te fazer bem por uma receita doce que vai te fazer bem de uma forma saudável, que tu vai comer a proteína, que tu vai comer bons carboidratos, que tu vai comer ali de uma forma correta. Tu vai ali tomar água em vez de tu ficar tomando refrigerante, tu vai se hidratar, tu vai ali dormir bem. Às vezes tu não tem uma boa noite de sono. Então, se tu não tá tendo uma boa noite de sono, tu vai ficar estressado, tu vai ficar cansado, tu não vai ter um bom desempenho no trabalho e muito menos nos treinos. Então, assim, a decisão que tu toma hoje para tu conseguir emagrecer, para tu ter essa constância, para tu ter esse resultado, tudo vai começar pela decisão que tu tá tomando hoje. Então, se a decisão que tu tá tomando hoje é, poxa, eu vou me alimentar bem, eu vou substituir essas coisas ruins que eu tava colocando no meu carrinho de compras por opções melhores, por opções mais saudáveis. Então, aí tu vai conseguir chegar no resultado que tu quer. Mas para isso você precisa de disposição. Tu tá disposto a passar por isso? Tu tá disposto a abrir mão de tanta coisa para você chegar lá no resultado que você quer? Porque às vezes você tá ali falando, poxa, eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, eu queria tanto ter essa constância dessa pessoa, mas aí tu não toma a decisão. Mas aí tu não quer, tu não tá disposto a passar pelo processo, tu não tá disposto a abrir mão ali daquele salgadinho, tu não tá disposto, às vezes, de abrir mão ali de uma saída que tu faz no final de semana, que às vezes tu vai gastar 100, 200, às vezes até mais, né, por final de semana, em vez de tu chegar ali e guardar o teu dinheiro. Então, como é que tu vai guardar teu dinheiro e conseguir algo na tua vida se tu não tá fazendo hoje algumas escolhas melhores, sabe, para tua vida? Então, como é que eu vou guardar dinheiro? Eu preciso evitar sair? Vamos lá. Então, em vez de 4 saídas, né, ali no mês, às vezes você tá saindo 4 vezes no mês, né, que é uma vez por final de semana. Às vezes tu gasta ali, vamos supor, eu vou botar mais para baixo, tá? Às vezes tu gasta ali por final de semana R$ 100. Tem pessoas que gastam muito mais, né?
E aí tu quer comprar, sei lá, tu quer investir em um notebook, né, para tu estudar, para tu trabalhar melhor, às vezes teu notebook não tá muito bom. Então, para você conseguir fazer isso, o que é que você tem que fazer? Diminui ali a tua saída nos finais de semana, diminui tua saída para 2 vezes, em vez de tu sair ali para poder gastar mais, faz outras opções de saída, opta por outras opções, né, de saída em que você não gaste tanto. Então, tudo vai depender da escolha que você faz, do processo que você quer passar para você alcançar determinado resultado. Teve um comentário, né, que eu recebi nas redes sociais que o meu processo para poder passar, né, pela depressão, o meu processo de depressão é mais fácil pelo fato de eu não precisar trabalhar. E aí você vê diminuindo o processo da outra pelo fato de algumas pessoas trabalharem e outros não. E outras pessoas não. Graças a Deus que nesse sentido eu sou privilegiada, né, de não ter que trabalhar fora, mas isso não diminui o processo que eu tô passando. Isso não quer dizer que o meu processo ele vai ser mais fácil ou vai ser mais rápido do que o de outras pessoas. E que eu não passe por dificuldades, até porque cada pessoa sabe o que aguenta. E não é porque eu não estou trabalhando fora que eu fico em casa com as pernas para cima. Muito pelo contrário, porque eu tenho as minhas obrigações, eu tenho as minhas atividades todos os dias para poder fazer. Eu me esforço muito mais do que se eu trabalhasse fora. Até porque hoje em dia eu me sinto muito mais cansada do que quando eu estava trabalhando em uma maternidade, onde eu saía para poder trabalhar, dava plantão, acordava 4 horas da manhã para poder chegar no trabalho 7 horas da manhã e chegar em casa quase 9 horas da noite. Eu me cansava muito com essa rotina, mas hoje a minha rotina, eu digo que é uma rotina mais cansativa, porque apesar de eu ficar em casa, eu tenho as minhas atividades de dentro de casa para poder fazer. Então, muitos dias são muito mais cansativos do que quando eu estava trabalhando fora. Então, não quer dizer que porque eu não estou trabalhando fora de casa, a minha rotina não seja cansativa ou que eu fique com as pernas para cima, em cima do sofá ou em cima da minha cama sem fazer nada. Então, assim, a gente não precisa diminuir o processo do outro. A gente não precisa diminuir os resultados da outra pessoa, o processo que aquela pessoa ela passou para que ela chegasse em determinado resultado. Até porque eu ainda estou passando pelo meu processo e o meu processo não é fácil. Vocês veem que às vezes eu estou ali em altos e baixos, altos e baixos. Não é uma linha constante, né? Ela vai passar ali por seus altos e baixos e uma hora a gente vai estar bem, daqui a pouco a gente vai ter uma queda e a gente vai estar mal de novo. E aí você se vê naquela linha, né, que não tem constância, não é algo constante, é algo complicado. E que vai ter vezes que a gente vai estar hiper bem, super pra cima, super alto astral, e tem vezes que a gente vai estar super pra baixo, com vontade de fazer nada, e assim, não é nem vontade, é tipo, não tem força mesmo pra fazer nada, sabe? Graças a Deus, hoje eu tenho uma condição para poder passar pelo psicólogo, eu tenho uma condição de comprar as minhas medicações, né, para tratar a minha depressão. Eu tenho hoje condições para poder tratar a alopecia, né, que eu tô, né, porque tem pessoas que infelizmente não têm essas condições financeiras para poder fazer isso, sabe? Não tem condições ali de pagar um psicólogo, às vezes não tem condições porque opta e dá prioridade para outras coisas ao invés de dar prioridade ali para um tratamento psicológico, um tratamento medicamentoso, né? Enfim, às vezes está optando por gastar em outras coisas ao invés de gastar com isso que é necessário. Mas tem pessoas que realmente não têm condições mesmo, porque não sobra dinheiro para a pessoa fazer um tipo de tratamento. Mas aí cada pessoa ela vai trabalhar dentro da realidade dela, sabe? Então, olha, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas aí eu vou lá e eu vou treinar em casa. Tem vários vídeos gratuitos na internet, no YouTube, inclusive aqui tem vários vídeos que dá para você fazer treino em casa, tanto musculação, tá? Tanto para ganho de massa muscular, quanto para emagrecimento. Então, assim, não é desculpa, sabe? Você não precisa dar desculpa. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Cara, você tem tempo. Você não tem tempo para você tirar ali 15, 20 minutos do teu dia para poder movimentar ali o teu corpo, para estar se movimentando, para poder você perder, ter esse gasto, né, calórico maior, esse gasto a mais ali de energia no seu dia, para que você consiga emagrecer de uma forma
mais efetiva. Ah, eu quero ser um criador de conteúdo, mas eu não tenho um bom celular, não tenho uma boa câmera. Pede emprestado para alguém, tu vai encontrar a tua forma, sabe? Ou então começa a gravar com a tua câmera mesmo, não vai ser a melhor qualidade. Muitas vezes ali vai ser um conteúdo bom e muitas pessoas vão te acompanhar e você vai conseguir crescer ali na internet com as condições que você tem. Então, assim, não é desculpa para você não começar, é só você estar disposto a fazer aquilo, sabe? Eu tenho ansiedade, mas eu não tenho condições de pagar um psicólogo. Procura um pastor, procura alguém que tem um conhecimento maior e pode te ajudar, né? Te ouvindo e fazendo com que você se sinta abraçado e acolhido de uma forma que a pessoa também não te julgue. Então, tem pessoas que você pode contar para isso, sabe? Um pastor, um padre, alguém que vai te ajudar durante esse processo. Então, assim, cada um vai fazer dentro das condições que tem, tá? Dentro das condições que hoje a pessoa ela se encontra. Então, assim, não existe desculpa. Existe desculpa quando você não tá disposto. Mas se você tá disposto, você não vai encontrar desculpa, você vai encontrar a solução do problema. É isso que o meu marido ele fala às vezes, porque muitas vezes eu quero chegar em determinada coisa, eu quero determinada coisa, mas às vezes eu começo a dar desculpa. Eu começo a colocar empecilho, eu começo a colocar ali um monte de problema para, tipo assim, eu não vou conseguir por causa disso, disso e disso. Ah, isso aqui eu não tô na melhor condição por causa disso, disso e disso. Então, assim, o meu marido, ele sempre fala, amor, você tem que focar na solução e não no problema. Você tá disposta a isso daqui? Pronto, então, qual a solução para isso? Dentro desse contexto, né, eu vim trazer algo para vocês, porque eu tenho muito problema com constância. E essa questão da constância, ela tem justamente a ver com a disposição. Porque muitas vezes a gente não está disposto a fazer determinada coisa. Então, para tu manter uma constância, tu precisa de disposição, certo? Então, o que que eu fiz? Hoje eu tenho um propósito, um objetivo, vamos dizer assim, um objetivo de perder mais alguns quilos, tá? Hoje, no momento atual, eu estou pesando 61 quilos. E eu ainda pretendo diminuir um pouco mais nessa questão do meu percentual de gordura. Então, para que eu consiga perder gordura, eu preciso ter uma boa noite de sono, eu preciso ter um bom descanso, eu preciso beber água, eu preciso treinar e eu preciso ter uma boa alimentação. Então, basicamente, são os 4 pilares para que eu consiga emagrecer. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um checklist semanal, tá? Onde eu dividi de segunda a domingo. Inclusive, eu estou com uma checklist aqui que eu fiz para um projeto que eu fiz lá no Instagram, para quem quisesse participar. É um projeto 90 dias, tá? É um projeto 90 dias baseado em sono, água, treino e alimentação. Então, são os 4 pilares e algumas pessoas estão fazendo parte desse projeto. A gente compartilha coisas no grupo lá no Instagram. A gente compartilha como foi o nosso sono, como tá a nossa ingestão de água, se a gente treinou ou não, o que que a gente está comendo, se está conseguindo manter uma boa alimentação ou não. E aí eu dou também algumas dicas, passo algumas receitas nesse grupo. Quem quiser fazer parte, inclusive eu vou deixar aqui o meu arroba do Instagram para você ir lá e aí você pode me mandar uma DM, né, pedindo para poder participar desse grupo e desse projeto. É um projeto 90 dias, nós começamos na semana passada, na terça-feira, e nós estamos nesse projeto. Então, eu criei um checklist semanal de segunda a domingo e eu fiz desse jeito aqui. Tem esse checklist, tá? Aqui tem segunda, terça e todos têm o mesmo item. O sono, então, se eu tiver uma boa noite de sono, se eu conseguir ali descansar o suficiente, eu vou lá e coloco aqui o checkzinho, tá? A água, eu consegui ingerir água durante o meu dia, a quantidade de água que eu precisava. Então, pega o seu peso, multiplica por 35, adiciona mais 500 ml de água se o seu intestino for um pouco mais lento. E aí você dá o checkzinho se você conseguiu ingerir a quantidade de água diária que era necessária para o seu corpo, tá? Treino, eu consegui treinar hoje, então você vai lá e dá um checkzinho. Você não conseguiu treinar, deixa sem nada, tá? Aí aqui o café da manhã, eu consegui me alimentar direito no café da manhã, eu consegui comer o que eu deveria comer, sem exagero, sem passar da quantidade, enfim, ou eu comi um pouquinho de menos, então você coloca, vai dando checkzinho se sim, se não,
Enfim, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Aqui embaixo eu coloquei planos práticos para os dias que eu falhei. Então, vamos supor que na terça-feira eu falhei no treino. Aí eu vou lá, coloco aqui terça-feira, treino. Qual o plano prático para que eu consiga manter essa rotina, para que eu consiga treinar? Foi por preguiça? Foi por falta de vontade? Foi por falta de motivação? Estava cansado? Se você estava cansado, tudo bem. O seu corpo, ele precisa descansar. Então, você precisa entender quando seu corpo está cansado e respeitar as condições do seu corpo, tá? Então, se seu corpo ali, ele tá pedindo descanso, não por preguiça, não por falta de motivação, aí você vai lá e dá descanso pro seu corpo. Mas se não foi por esse motivo, aí você vai lá e você coloca um plano prático para que você consiga se manter constante. Se você viu aí algo mais constante nos seus dias, onde, no jantar eu acho que eu ultrapassei um pouquinho mais da quantidade de alimento do que eu deveria. Isso aconteceu 3 vezes na semana. Aí você coloca os dias que você, né, falhou no jantar e você coloca um plano prático, né, para que você consiga manter ali uma constância. Por que eu jantei? Por que no meu jantar eu comi um pouco mais? Eu tava com fome, ou foi gula, foi ali uma questão de, sei lá, porque eu comi pouco durante o meu dia e aí à noite eu acabei tendo uma crise compulsiva porque eu não comi durante o meu dia. Então, obviamente, você vai ter uma compulsão alimentar se você não come direito durante o seu dia. Quando chega à noite, você tá com tanta fome que você come mais do que você deveria. Então, tem que ver no que você tá acertando, no que você tá falhando e o plano prático para que você consiga acertar todos os dias. Tem a liberação de 1 a 2 refeições livres na semana, de preferência uma, né? Sem exagero, sem exagerar. Né? Eu vou comer uma pizza, pronto, vou comer de 2 a 3 fatias de pizza, dependendo do tamanho da fatia. Sei lá, vou tomar cerveja, qual a quantidade de cerveja ali que você vai tomar, né? Para que não prejudique ali os seus resultados. São 2 cervejas, pronto, então 2 cervejas está dentro do meu limite ali semanal, para que eu consiga, né, ter esse momento de prazer, mas sem exagerar. Então, assim, sem exagerar para que você não acabe prejudicando os resultados que você fez durante essa semana. Então, assim, pra mim, isso daqui tem funcionado. Por quê? Eu coloco em um lugar visível esse checklist, tá? E vou dando um checkzinho. E tem uma questão importante, inclusive, que é para quando você pegar esse checklist no final do seu dia, que você for ticando e você for vendo que ficou mais espaço em branco do que o checkzinho, né, que você fez, você vai começar a falar assim, poxa, eu tô falhando, mas eu não quero falhar a partir de amanhã, então você vai ver formas de você não falhar amanhã. Para você manter uma constância, essa foi a forma que eu consegui de manter uma constância, tá? Na minha alimentação, nos meus treinos, enfim, em tudo isso aqui. Então, foi uma forma, né, que eu me encontrei, uma forma prática que eu me encontrei de manter a minha constância. Aí tem a checklist, uma outra checklist que eu fiz, que inclusive eu estou fazendo esse checklist porque eu não estou conseguindo manter uma certa constância em relação a essas atividades, e aí eu coloquei. Esse aqui eu fiz no caderno, porque eu gosto de anotar as coisas, tá? Então, eu deixei aqui um espaço um pouquinho maior nas casinhas para que eu consiga colocar por que eu falhei naquele dia. Então, sei lá, a questão da roupa, eu não coloquei a roupa para lavar naquele dia, por quê? Aí eu vou e coloco o motivo por quê. No dia 9 aqui eu não consegui fazer uma leitura do livro. Por que eu não consegui fazer a leitura do livro? Tava com preguiça, tava fazendo outra coisa. Por que eu não consegui fazer isso? Então, aqui eu coloquei um espacinho um pouco maior nas atividades que eu preciso fazer durante o meu dia, né? A organização da casa, a organização de roupas, a organização das coisas de uma forma geral, da cozinha, enfim. Aí eu vou lá e marco o checkzinho se eu conseguir me organizar naquele dia e não marco caso eu não tenha conseguido. A questão da leitura, a leitura ela precisa ser diária, então para que eu consiga manter uma constância na minha leitura, eu fui lá e coloquei as datas desse mês aqui de agosto, para que eu consiga marcar o checkzinho aqui em todos os dias que eu fui bem, em que eu cumpri, né,
essa questão da leitura ou não. Devocional, que é um problema que eu tenho muito grande, é de conseguir manter a minha constância nos meus devocionais. Eu tenho muito problema com isso. Então, para que eu consiga fazer o meu devocional, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer meu checkzinho. Se eu não fiz o meu devocional, eu coloco o motivo e lá no final do mês, ou até no final da semana, você pode separar por semana, inclusive, eu vou lá e faço um plano prático para que eu consiga fazer o meu devocional todos os dias. O que é que eu posso fazer para que eu consiga fazer esse devocional todos os dias? É um alarme para que eu lembre? Eu preciso organizar melhor a minha rotina, preciso organizar melhor os meus horários. Então, você vai fazer de acordo com o que dá para você fazer. Organização da comida da semana. Ou sei lá, você se organiza diariamente com a comida. Então, você vai lá e marca o checkzinho se você se organiza diariamente. Se não, você bota aqui, ó, segunda-feira, hoje, dia 5, é o dia que eu organizo a comida da semana. Então, aqui eu organizei a comida da semana. Eu faço de 3 em 3 dias, pronto. Então, dia 5, aí daqui a pouco, 6, 7, 8, no dia 8 eu vou lá e vou fazer comida de novo. Então, você vai e faz o checkzinho, as roupas, a mesma coisa. É para lavar roupa, é para guardar roupa. Então, aí você vai marcando o checkzinho. Isso aqui para mim é algo que com certeza vai funcionar. Eu fiz isso aqui hoje, me deu essa ideia. Eu tava matutando desde o final de semana para ver como que eu poderia fazer para que eu conseguisse ter constância com as minhas coisas. E foi isso daqui que eu pensei e que com certeza vai funcionar para mim. Da mesma forma que o checklist semanal aqui do emagrecimento está funcionando para mim. Então, foi uma forma de fazer isso. Outra coisa que eu fiz foi o checklist mensal de remédios. Então, aqui eu coloquei todas as datas, aqui eu fiz todos os remédios que eu preciso tomar. Então, hoje eu tô precisando tomar desvenlafaxina de 50, de 100, bupropiona, trazodona, propranolol, espironolactona, Pantogar, Indofer, minoxidil e o zinco. Então, eu tô tendo que repor aqui algumas coisas. O zinco, por exemplo, é só uma vez por semana, então eu vou marcar o checkzinho nos dias que eu fiz essa reposição. Então, é toda segunda? Pronto. Então, toda segunda eu vou fazer essa reposição durante 3 meses. A mesma coisa do Endofer. Endofer eu preciso tomar por 3 meses. Então, aqui, esse é o primeiro mês. E aí, eu vou fazendo o checkzinho dos dias que eu consegui tomar todas essas medicações, para que eu não consiga, para que eu não esqueça nenhuma das minhas medicações que eu preciso tomar. Então, hoje, por exemplo, eu já tomei a minha desvenlafaxina de 50, já tomei a de 100, já tomei minha bupropiona, propranolol, espironolactona, Pantogar, Endofer, e o que fica faltando aqui é o minoxidil, zinco e a trazodona, que é para dormir no período da noite. O zinco eu ainda vou pegar na farmácia hoje, então hoje eu já tomo o zinco. E o minoxidil é uma formulação que eu preciso fazer ainda da medicação, então eu ainda não tenho. Então, assim, isso foi uma forma de eu conseguir manter um controle na questão das minhas medicações. Aqui do lado eu ainda vou colocar a quantidade de coisas que eu tenho, quantidade de remédios que eu tenho, né? Então, sei lá, desvenlafaxina, aí eu vou e coloco aqui quantas tinha hoje, né? Amanhã aí eu vou diminuindo para eu ter um controle também na questão da quantidade de remédios, para ver quando eu vou precisar repor essas medicações ou não. Então, assim, é uma forma de eu conseguir manter ali a minha constância. Então, se eu quero um resultado em determinada coisa da minha vida, eu preciso buscar a solução na minha vida. Eu preciso passar pelo processo. E o processo é esse daqui. Então, se eu conseguir achar uma forma de conseguir me manter constante nas coisas, então eu vou lá e para que eu me mantenha constante nas coisas, o que é que eu preciso fazer? Para mim funciona o checklist. Então, vai do que você precisa fazer, do que você consegue fazer para que você faça determinada coisa. Mas para isso você precisa estar disposta, como eu falei. Então, eu espero que não tenha ficado um pouco pesado esse assunto, mas é mais mesmo assim para a gente raciocinar, para a gente pensar um pouquinho, para que a gente consiga pensar no que a gente tem feito de bom, o que a gente tem errado, no que a gente tem falhado, no que a gente precisa mudar, né? Para que haja uma mudança de mente na minha vida, eu preciso mudar alguns comportamentos. E para que esses comportamentos eles aconteçam, eu preciso tomar uma decisão todos os dias de ter aquele comportamento. Então, era sobre isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você quer ver mais conteúdos desse tipo aqui no canal,
Curte, comenta, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e tchau!